O governo do Rio de Janeiro disse ao Supremo Tribunal Federal que aquela mega operação com 121 mortos na semana passada usou violência proporcional e seguiu regras. Esse documento foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, que desembarcou no Rio para 5 reuniões com autoridades. Por que o Moraes? Porque o Moraes é o relator daquela ADPF das favelas, um conjunto de orientações para reduzir mortes nas ações policiais. Na petição assinada pelo próprio governador Cláudio Castro, ele argumenta ali que os agentes tiveram limitações práticas inevitáveis. Vamos aqui a alguns pontos importantes desse documento. O relatório tem 26 páginas. Começa com um pano de fundo sobre a criação e expansão do Comando Vermelho. Depois, o governador admite dificuldades em pontos fundamentais para as investigações, como a preservação da área de confronto. Mesmo assim, garante que a operação foi legal porque cumpria mandados judiciais, que o uso de força foi proporcional diante da resistência da facção fortemente armada, que a moderação se deu ao concentrar o confronto em área de mata e a conveniência da operação responde à necessidade de contenção do avanço territorial do Comando Vermelho. Esse documento lembra que 57 corpos foram retirados por moradores na madrugada do dia seguinte à operação e diz que não foi possível preservar o cenário por causa da ofensiva contínua dos criminosos e do socorro aos feridos que foi priorizado. Os desdobramentos dessa operação ainda mobilizam Rio de Janeiro, Brasília, em diferentes campos da política, também da segurança pública, de onde falam com a gente ao vivo nessa ponte aqui, Brasília-Rio, Marcelo Bruzzi e Pedro Figueiredo. Queridos colegas, vamos juntos aqui nessa cobertura, muita coisa para a gente olhar ainda, Bruzzi. Eu queria ir mais na minúcia desse documento de 26 páginas com você, porque um dos parâmetros da ADPF das favelas, que embasa exatamente os questionamentos do ministro Alexandre de Moraes, é justamente o uso razoável da força policial de forma proporcional. E aí eu pergunto também sobre outras justificativas importantes dadas por Cláudio Castro nessa prestação de contas, digamos assim, que esse documento representa. Bruzzi. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que acompanham a Globo News. É isso, nesse documento apresentado ao Supremo Tribunal Federal pelo governo do Rio, o governo nega qualquer excesso, diz que agiu dentro da legalidade, como você destacou, respeitando a Constituição, a legislação e as diretrizes estabelecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal no processo que ficou conhecido como a ADPF das favelas. Lembrando que a Defensoria Pública recebeu relatos e denúncias de violações de direitos humanos, agressões, torturas no momento dos flagrantes, então tudo isso ainda está sendo apurado. A gente separou alguns trechos desse relatório apresentado e assinado pelo governador Cláudio Castro, com os principais argumentos, as principais explicações com relação à operação mais letal da história do Rio. E aí na primeira tela a gente tem o seguinte: o governo afirma que as capacidades técnicas e os armamentos das forças policiais, em muitos aspectos, se mostram em desvantagem frente à organização criminosa de perfil paramilitar, de modo que o uso proporcional da força, ainda que intenso, é legítimo e necessário para restabelecer a ordem e preservar vidas. Na segunda tela, o texto destaca que o planejamento operacional aprovado pela Polícia Civil contemplou matriz de risco e definição do nível da força compatível com a ameaça. E aí o governo explica, nesse trecho, ao STF, que o nível de força adotado pelas equipes policiais mostrou-se compatível com as ameaças letais enfrentadas. E no próximo destaque, a gente tem o seguinte: um outro ponto importante destacado pelo governo do Estado nesse relatório são explicações quando o governo do Estado admite que não fez a perícia porque o local do confronto não foi preservado. E o texto diz o seguinte: a preservação do local para a realização de perícia e a conservação de vestígios enfrentaram dificuldades significativas. E aí o governo lembra uma área de mata de difícil acesso, o que comprometeu a integridade da cena. E o governo cita que os corpos foram removidos por moradores antes da perícia. Esses são alguns argumentos apresentados aí pelo governador Cláudio Castro
ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que hoje a reunião, no início da tarde, durou mais de 2h30 no Centro Integrado de Comando e Controle, reunião a portas fechadas. Depois do encontro, ninguém deu declarações públicas, ninguém gravou entrevista. O ministro Alexandre de Moraes teve 5 reuniões ao longo do dia, todas elas relacionadas à mega operação contra o Comando Vermelho, a mais letal da história do Rio. Depois do encontro com o governador Cláudio Castro e a cúpula da segurança, o ministro ainda teve encontro com o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, o defensor-geral da Defensoria Pública, o chefe da Defensoria Pública, e, por último, um encontro com o prefeito Eduardo Paes, e depois seguiu para Brasília. Não temos informações, o teor desse encontro com o prefeito Eduardo Paes não foi divulgado.